Mamacá cruzou as pernas do jeito distraído e provocante que só uma cortesã veterana seria capaz. Algumas pessoas tinham o hábito de nunca pararem quietas. O hábito dela era seduzir. Com um corpo que a maioria de suas meninas invejava, poderia passar por uma mulher de 30, mas não tinha vergonha da própria idade. Deram uma festa de arromba para comemorar os 40. Gvinvere Quirena fora a maior cortesã de sua época. Durso sabia de uma dezena de duelos travados por sua causa, e pelo menos o mesmo número de grandes senhores a pedirá em casamento, mas ela não se prendia a homem nenhum. Conhecia bem demais todos com quem andava. Esse tal de Azodo deixa mesmo nervoso, não é? Perguntou Mamacá. Não. Mentiroso. Ela sorriu com seus lábios carnudos vermelhos e dentes perfeitos. O que foi que você me entregou? Indagou Durso, sem real interesse. Mas estava nervoso sim. As coisas de repente tinham fugido do seu controle. Você estava olhando para os meus peitos. Só me olha como mulher quando está distraído e de guarda aberta. Ela tornou a sorrir. Não se preocupe, eu acho fofo. Você nunca dá uma folga? Você é um homem mais simples do que gosta de pensar, Durso Blint. Quando o mundo fica demais para você, só tem 3 refúgios. Quer que eu diga quais são, meu grande e forte derramador? É esse o tipo de conversa que você tem com seus clientes? Foi um golpe baixo, mas era um comentário que uma puta devia ter escutado tantas vezes que, àquela altura, já teria uma boa couraça para se proteger. Mamacá nem pestanejou. Não. Mas eu me deitei uma vez com um barão de pau pequeno que gostava que eu fingisse ser sua enfermeira. Quando ele se comportava mal. Me poupe. Era uma pena fazê-la parar, mas ela teria continuado por 10 minutos, sem deixar de fora nenhum detalhe. Então, o que você quer, Durso? Agora está encarando suas mãos. Ele estava mesmo encarando as próprias mãos. Gvinvere podia dar trabalho demais para o seu gosto, mas seus conselhos sempre eram bons. Ela era a pessoa mais observadora que conhecia, e muito mais inteligente do que ele. Quero saber o que fazer, Gvinvere. Vários instantes de silêncio depois, ele ergueu os olhos das mãos. Em relação ao garoto? Perguntou ela. Não acho que ele tenha o que é necessário. Quando Azor dobrou a esquina, Rato estava sentado nos degraus em frente à porta dos fundos do que a guilda chamava de casa. Sentiu um aperto no coração ao vê-lo. Ele estava sozinho, à sua espera. Rodava uma espada curta sobre a ponta como se fosse um peão. Conforme ela girava, pontos de ferrugem se intercalavam com o reflexo da lua minguante no aço lustroso. O rosto de Rato parecia tão mutável quanto o aço a rodopiar, em um instante o monstro que Azor conhecia desde sempre, no outro uma criança grande e assustada. Avançou arrastando os pés, mais confuso e amedrontado do que tranquilizado por aquele vislumbre de humanidade. Já tinha visto demais. Seguiu em meio ao fedor do beco que a guilda inteira usava como latrina. Não se deu o trabalho de prestar atenção onde pisava. Sentia-se oco. Quando ergueu os olhos, Roth estava em pé na sua frente com aquele sorriso conhecido e cruel nos lábios, e a espada enferrujada apontada para o seu pescoço. Já chegou perto o bastante, disse Rato. Azod se retraiu. Rato, falou e engoliu em seco. Não chegue mais perto. Você está com uma navalha. Me dê. Azod estava à beira das lágrimas. Tirou a navalha do cinto e a estendeu com o cabo para a frente. Por favor. Eu não quero morrer. Sinto muito. Faço o que quiser. Só não me machuque. Rato pegou a navalha.
Ele é inteligente, isso eu reconheço, disse Durso. Mas é preciso mais do que inteligência. Você o viu aqui com todas as outras crianças da guilda. Ele tem aquele? Ele estalou os dedos, sem conseguir encontrar a palavra certa. A maioria deles eu só vejo no inverno. Durante o resto do ano, dormem na rua. Eu lhes dou um teto, Durso, não um lar. Mas você já o viu? Sim, vi. E jamais conseguiria esquecê-lo. Gvinvere, ele é astuto? Rato enfiou a navalha no cinto e revistou Azot. Não encontrou nenhuma outra arma. Seu medo se dissipou e sobrou apenas exultação. Não machucar você? Então lhe deu um tabefe com as costas da mão. Foi quase ridículo. A força do golpe praticamente fez Azot sair voando. Ele se estatelou no chão e se levantou devagar, com as mãos e os joelhos sangrando. Como ele é pequeno! Como pude ter medo disso? Os olhos de Azot sangravam medo. Ele chorava e dava pequenos ganidos no escuro. Vou ter que machucar você, disse Rato. Você me obrigou a isso. Eu não queria que fosse assim. Queria você comigo. Estava fácil demais. Azot já voltara para a guilda destruído. Rato não estava gostando daquilo. Queria fazer algo para sacramentar a humilhação do menino. Deu um passo à frente e o segurou pelos cabelos. Puxou-o até ele se ajoelhar, saboreando os gritinhos de dor. Devia a Nef o que estava por vir. Não gostava mais de meninos do que de meninas, não especialmente. Não via muita diferença. Mas nunca teria pensado naquilo como arma se Nef não tivesse lhe dito quanto ser violentado destruía o espírito de alguém. Aquilo havia se tornado uma das suas práticas preferidas. Qualquer um podia assustar uma menina, mas os meninos da guilda o temiam mais do que jamais haviam temido qualquer um. Olhavam para Bin, Veeze, Pod ou Jao e se borravam. E quanto mais ele fazia aquilo, mais gostava. O simples fato de olhar para Azor agora, ajoelhado, com os olhos redondos de tanto medo, deixou o rato excitado. Nada se igualava a ver o fogo do desafio arder com força e depois, depressa ou ao longo de muitas noites, morrer, arder outra vez, então morrer para sempre. Um derramador precisa se soltar, disse Durso. Aliás, precisa se abandonar. Para ser um derramador perfeito, tem que usar a pele perfeita para cada assassinato. Você entende isso, não entende, Gvinvere? Ela tornou a cruzar as pernas compridas. Entender é o que diferencia as cortesãs das putas. Eu consigo saber como pensam todos os homens que passam pelas minhas portas. Se conheço um homem, sei como lhe agradar. Sei como manipulá-lo para que tente comprar meu amor e passe a competir com outros que tentam fazer o mesmo, mas sem ter ciúmes dos outros. Um derramador precisa conhecer suas vítimas desse jeito. E você não acha que Azor seja capaz? Ah, não. Eu acho que ele é capaz. Mas depois que você conhece um homem ou uma mulher assim, e depois que usa sua pele e caminha alguns quilômetros com ela, não pode evitar se apaixonar. Mas não é amor de verdade, disse Gvinvere baixinho. Quando você se apaixona, é nessa hora que o derramador tem que matar. E é isso que Azor não consegue fazer. Ele é molenga demais. Mesmo agora, depois do que aconteceu com a amiguinha dele? Mesmo agora. Você tinha razão, disse Azor em meio às lágrimas. Ergueu os olhos para Rato em pé na sua frente, a lua lançando sua sombra sobre ele. Sabia o que você queria. Eu também queria. Só que eu não conseguia. Mas agora estou pronto. Rato encarou e um leve brilho desconfiado surgiu em seus olhos.
Encontrei um lugar especial para nós dois, e Azor se interrompeu. Mas não faz mal. Pode ser aqui mesmo. Vamos aqui mesmo. O olhar de rato era duro, mas inescrutável. Azor se levantou devagar e segurou o rato pelo quadril. Vamos fazer aqui mesmo, e pronto. A guilda inteira que nos ouça. Assim todo mundo vai saber. Seu corpo inteiro estremecia, não havia como disfarçar. A repulso atravessava como se fosse um raio, mas ele manteve a expressão esperançosa e fingiu que aquele tremor era pura hesitação ingênua. Eu não consigo. Não consigo. Ele que me mate. Qualquer coisa, menos. Se pensasse, se refletisse sobre qualquer coisa por mais um segundo, estaria perdido. Levou uma das mãos trêmulas até o rosto de rato, em seguida ficou na ponta dos pés e lhe deu um beijo. Não, disse rato, dando-lhe um tapa. Vamos fazer do meu jeito. Para exercer seu ofício, um homem não pode valorizar nada, precisa sacrificar. Durzo deixou a frase no ar. Tudo? Indagou Gvinvere. Como você soube fazer isso tão bem? Minha irmã talvez tenha algo a dizer sobre essa questão. Vonda morreu porque não fiz isso, retrucou Durzo, sem cruzar olhares com Gvinvere. Pela janela, a noite havia começado a afrouxar seu domínio sobre a cidade. Ao ver Durzo ali, com seu semblante duro e marcado por cicatrizes irradiando um brilho amarelo e triste sob a luz das lamparinas, Gvinvere amoleceu. Você se apaixonou, Durzo. E daí? Nem todos os derramadores são imunes. O amor é um desvario. O amor é um fracasso. Perdi tudo porque fracassei. E o que vai fazer se Azot fracassar? Gvinvere quis saber. Deixá-lo morrer. Ou matá-lo. Você precisa dele, replicou ela com delicadeza. Você mesmo me disse que ele vai atrair um Kakari até você. Antes que Durzo pudesse contestar, alguém bateu à porta. Entre, falou Mamacá. Uma das criadas de Gvinvere entrou, uma ex-cortesã, velha demais para os bordéis. Um menino quer falar com a senhora. O nome dele é Azot. Mande-o entrar, disse Gvinvere. Durzo olhou para ela. Que diabo ele está fazendo aqui? Não sei. Gvinvere estava achando aquilo divertido. Se for o tipo de menino que você vai conseguir transformar em derramador, não deve ser de todo desprovido de recursos. Maldição! Não faz nem 3 horas que me separei dele. E daí? Eu disse que o mataria se voltasse sem uma prova. Você sabe que não posso fazer ameaças vãs. Durzo deu um suspiro. Talvez você tivesse razão, mas agora não posso fazer mais nada. Ele não veio procurar você, Durzo. Veio falar comigo. Portanto, por que não faz aquele seu truquezinho das sombras e desaparece? Meu truquezinho das sombras? Agora, Durzo. A porta se abriu e um trapo de menino todo ensanguentado entrou. Mesmo naquele estado, porém, Gvinvere teria reconhecido entre 1000 outros garotos de guilda. Aquele ali tinha fogo nos olhos. Mesmo com o rosto todo lanhado, com sangue escorrendo da boca e do nariz, mantinha as costas eretas. Fitou-a sem acanhamento algum. Era inteligente o suficiente para encará-la nos olhos, não no decote. Você vê mais do que a maioria, não é? Não foi uma pergunta. O menino nem aqueceu. Era jovem demais para estar zombando da mania dela de fazer afirmações como se fossem perguntas, de modo que havia alguma outra coisa naquele olhar firme que lhe lançava. É claro. E viu algo terrível, não foi? Azot apenas encarou com aqueles olhos grandes, estava tremendo.
Era um retrato da inocência crua que morria todo dia nas tocas. Aquilo despertou em Mamacá algo que pensava estar morto havia muito tempo. Sem precisar dizer nada, soube que poderia oferecer àquele menino um abraço de mãe, um lugar seguro. Poderia dar um refúgio até mesmo àquele filho das tocas, que ninguém nunca pegara no colo na vida. Um olhar doce, um toque no rosto, uma palavra, e ele desabaria nos seus braços e choraria. E o que Dulzo vai fazer? Não fazia nem 3 meses que Vonda tinha morrido. Ele havia perdido mais do que uma amante com a sua morte, e Dvinveri não sabia se algum dia iria se recuperar. Será que ele vai entender que as lágrimas de Azod não o tornam fraco? Para ser honesta consigo mesma, Dvinveri sabia que abraçar Azod não seria um gesto apenas por ele. Não conseguia se lembrar da última vez que havia abraçado alguém que não houvesse pagado por esse privilégio. E o que Dulzo vai fazer se vir amor de verdade agora? Será que isso vai torná-lo humano ou será que vai pensar que Azod é fraco demais e matá-lo, em vez de reconhecer que precisa dele? Levou apenas um segundo para decifrar o menino e avaliar suas alternativas. Havia coisas demais em jogo. Não conseguiu. Então, Azod? Perguntou, cruzando os braços debaixo dos seios. Quem você matou? O rosto de Azod ficou lívido. Ele piscou quando o medo de repente livrou seus olhos das lágrimas que ameaçavam rolar. Primeira morte, também, disse Mamacá, muito bem. Não sei do que a senhora está falando, falou Azod, rápido demais. Eu sei que Cara tem um assassino. A voz dela saiu ríspida. Então, quem você matou? Tenho que falar com Dulzo Blin. Por favor, onde ele está? Aqui mesmo, respondeu Blin atrás dele. Azod se retraiu. E, já que você me encontrou, é melhor alguém ter morrido. Ele, em Azod olhou para Mamacá, estava claro que não sabia se podia falar na frente dela, e está morto. Cadê o corpo? Exigiu Blin. Está no rio. Então não há prova. Muito conveniente. Aqui está a sua prova. Gritou Azod com uma fúria repentina e jogou em cima de Dulzo que estava segurando. Ele interceptou o objeto no ar. Você chama isto aqui de prova? Indagou Blin. Quando abriu a mão, Mamacá viu que era uma orelha ensanguentada. Eu chamo de orelha. Já viu algum homem morrer por ter perdido uma orelha? Não me meta nessa história, Dulzo Blin. Eu posso mostrar o corpo, disse Azod. Você disse que está no rio. E está. Blin hesitou. Vá, Dulzo! Exclamou Mamacá, pelo menos isso você deve a ele. O sol já estava acima do horizonte quando chegaram à oficina de barcos. Dulzo entrou e em 10 minutos, desenrolando uma das mangas molhadas. Não olhou para Azod quando perguntou. Garoto, ele estava nu. Por acaso? Passei a corda no pé dele antes de ele conseguir. Eu o matei antes. Com um tom frio e distante, Azod lhe contou tudo. A noite estava se esvaindo como um sonho ruim e ele não acreditava que tinha feito aquilo. Devia ter sido outra pessoa. Enquanto ele relatava sua história, Blindo encarou de um jeito como ninguém nunca havia encarado. Devia ser pena. Azod não soube direito. Nunca tinha visto pena antes. Menina boneca sobreviveu? Azod quis saber. Dulzo pôs as mãos nos ombros dele e o fitou nos olhos. Não sei. Ela estava muito mal. Encontrei a pessoa certa para tentar salvá-la. Garoto, Blink desviou o olhar e piscou. Vou dar mais uma chance para você. Outro teste? Os ombros de Azod afundaram.
Sua voz saiu fraca. Ele nem conseguiu reunir energia para se mostrar ofendido. Você não pode fazer isso. Eu obedeci. Chega de testes. Vou lhe dar mais uma chance para reconsiderar. Você fez tudo o que pedi, mas essa não é a vida que você deseja ter. Quer sair da rua? Eu posso dar um saco de moedas de prata para você e o colocarei como aprendiz de um fabricante de flechas ou de um herbalista no lado leste. Se vier comigo, terá que abrir mão de todo o resto. Quando começar a fazer o que faço, nunca mais será o mesmo. Vai ficar só. Vai ser diferente. Sempre. E isso não é o pior. Não quero amedrontá-lo. Bem, talvez queira. Mas não estou exagerando nem mentindo para você. O pior, garoto, é o seguinte: os relacionamentos são uma corda. O amor é uma forca. Se você vier comigo, terá que desistir do amor. Sabe o que isso significa? Azot fez que não com a cabeça. Significa que você pode comer quantas mulheres quiser, mas nunca vai poder amar nenhuma. Não vou permitir que estrague a sua vida por uma garota. A voz de Durzo se encheu de agressividade. Suas mãos pareciam garras nos ombros de Azot e seus olhos eram os de um predador. Entendeu? E a menina boneca? Perguntou Azot. Devia estar cansado. Soube que mencionar o nome dela era um erro antes mesmo de concluir a pergunta. Você tem o quê, 10, 11 anos? Acha que a ama? Não. Tarde demais. Se a menina sobreviver e você vier comigo, nunca mais poderá falar com ela. Entendeu bem? Se aceitar ser aprendiz do meu fabricante de flechas ou do meu herbalista, poderá vê-la quanto quiser. Por favor, garoto, aceite. Talvez seja sua última chance de felicidade. Felicidade? Eu só quero não sentir mais medo. Blink não sentia medo. As pessoas tinham medo dele. Sussurravam o nome dele com assombro. Se me seguir agora, pelos anjos da noite, você vai me pertencer, disse Blink. Ou você vira derramador ou morre. O Sakage não pode se dar ao luxo de agir de outra forma. A opção é esta: você fique e eu venho encontrá-lo daqui a alguns dias para levá-lo ao seu novo mestre. Blink se levantou e limpou as mãos ainda úmidas, como se as estivesse lavando daquela questão. Virou-se abruptamente e adentrou as sombras de um beco. Ao sair do nicho em que estava em pé, Azot olhou para a rua em direção à sede da guilda, a 100 passos dali. Talvez não precisasse ir com Blink agora. Tinha matado o rato. Talvez pudesse voltar e tudo ficaria bem. Voltar para quê? Ainda sou pequeno demais para ser chefe da guilda. Jalaliel ainda agoniza. Jao e a menina boneca estão mutilados. Azot não teria uma acolhida de herói. Roth ou algum outro grande assumiria a liderança da guilda e ele tornaria a sentir medo. Nada mudaria. Ele prometeu me tornar aprendiz. Sim, ele havia prometido, mas todo mundo sabia que não se podia confiar em adultos. Blink ainda o deixava confuso. O modo como falava da menina boneca não soava certo, mas Azot tinha visto alguma coisa no derramador. Havia algo nele que se importava. Havia algo no lendário matador que desejava o melhor para Azot. O garoto não achava que a menina boneca não valesse mais nada só porque agora não era bonita. Não sabia se conseguiria matar outra vez. Não sabia o que Blink faria com ele, nem por quê. No entanto, o que quer que tenha visto no derramador, tinha para ele muito mais valor do que todas as suas dúvidas. Mais adiante na rua, Jao saiu da sede da guilda. Viu Azor, mesmo de longe, sorriu,
os dentes brancos a reluzir em contraste com a pele negra de Ladechie. Pelo sangue nos degraus dos fundos e pela ausência de rato, eles deviam ter concluído que o rapaz estava morto. Jao acenou e começou a andar depressa na direção de Azod sob o sol ofuscante. Deu as costas ao melhor amigo e se atirou nos braços das sombras.